Olá, mulheres! Aqui é Série Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos começar mais um tópico do livro Manual de Guerra de Tânia Teresa e Otto Carvalho. Vamos lá? Como Deus trabalha? Deus, no Velho Testamento, usava os profetas para falar aos homens. Ele, muitas vezes, usava figuras de visões e atos proféticos. O inimigo, sabendo disso, procura nos cegar e cerrar nosso entendimento dessas coisas espirituais. 2 Reis 6,17 nos mostra como o inimigo quer nos intimidar e nos manter cercados. Se Deus trabalha com visões e atos proféticos no Velho Testamento, devemos considerar também isso, porque tudo o que Deus faz é sumamente importante. São chaves que podem nos ajudar como ferramentas especiais para nos garantir a vitória. A visão. A visão é companheira da fé. Não existe visão sem fé. Assim, o que completa a fé é a visão. Nós precisamos ver para receber. Precisamos de uma visão. É a visão que fortalece a nossa fé, que nos mantém focados. Quando a fé e visão se juntam, o céu desce para a terra e derruba o nosso conformismo, confronta a nossa acomodação. Ninguém pode receber o que não focaliza primeiramente em uma visão. Todos nós precisamos de uma visão. Deus chama à existência o que nos mostra em visão. Um exemplo típico disso é a situação que Jacó vivenciou com Labão, seu sogro. No último trato que fizeram, eles acordaram que Jacó tomaria conta de seu rebanho por mais 7 anos e que o seu salário seria toda cria que tivesse alguma mancha ou sinal. Labão, que se achava muito esperto, tomou do rebanho todo aquele animal que possuía alguma espécie de mancha, colocou nas mãos de seus filhos e os mandou para bem longe, deixando nas mãos de Jacó somente os animais totalmente brancos. Gênesis 30, 33. O que fez Jacó? Ele não contendeu com seu sogro, não buscou solução em sua força ou sabedoria. Ele já havia aprendido que a esperteza não o levava a lugar algum. Jacó preferiu ficar na dependência de Deus e agora consciente de que Deus estava com ele, fez exatamente o que Deus lhe ordenou. Pegou varas de álamo, de aveleira e de plátano. Tirou delas cascas em listas para que ficassem escorchadas e as colocou na água. Na água, que funcionava como um espelho, as ovelhinhas brancas, quando vinham para beber, viam-se riscadas, malhadas e salpicadas. Assim como se viam na imagem refletida da água, assim concebiam e suas crias nasciam com as manchas que, mesmo sendo inexistentes, eram vistas como se existissem. Gênesis 30, 37 a 43. E em Gênesis 31, de 10 a 12, Deus em sonhos mostrou o que acontecia no mundo espiritual, o que posteriormente chamou a existência no mundo natural. Deus honrou o ato profético que Jacó, em obediência, praticou. Jacó teve as seguintes atitudes. Primeiro, dependência de Deus, experiência de fé. Segunda, renúncia de seus direitos e atitude de reconciliação. Jacó não contendeu com Labão em busca de seus direitos. Seguiu o exemplo de seu pai Isaque e de seu avô Abraão, que não contenderam com aqueles que tapavam seus poços, mas que, muito pelo contrário, abriam novos poços no deserto e acabavam encontrando mais água. Terceiro, Jacó, que enganou o pai com a ajuda da mãe, perdeu o convívio e o contato com sua família. Ficou isolado, foi duramente enganado, aprendeu a lição e só então voltou para a terra da promessa, para a devida reconciliação e restituição com seu irmão, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Não há conserto sem reconciliação e restituição. Eles andam de mãos dadas com o perdão. Satanás procura nos cegar, roubar a visão. Ele quer nos manter cercados. Exemplo disso é a situação do profeta Eliseu em 2 Reis 6:8 a 18. O que é fé? Fé é acreditar nas coisas que se não veem. O que é visão? Visão é trazer para a realidade natural o que se não vê. O mundo espiritual é real. Ele existe, precisamos de fé para ver. É a visão. Visão
é gerar o invisível. Visão profética antecede os atos proféticos. Atos proféticos trazem à realidade, através de atos e palavras, o que foi gerado através da visão ou recebido direto do Senhor. Alguns atos proféticos de Deus. Jeremias 13, de 1 a 11, o cinto de linho. Jeremias 19, de 1 a 11, a botija quebrada. Jeremias 27, de 2 a 13, os canzis simbólicos. E Jeremias 32, de 1 a 15, a compra de um campo em Ananote. Ezequiel 4, o cerco simbólico de Jerusalém. Tijolo, tranqueiras e etc. Algumas visões. Jeremias 24, de 1 a 5. 2 cestos de figos, Judá, os bons, e Zedequias, os ruins. Ezequiel 1, de 1 a 28. Deus dá uma visão para Ezequiel, antes de seu chamado e comissionamento. Ezequiel 10, de 1 a 8. Brasas de fogo. Ezequiel 10, de 9 a 17. As 4 rodas. Estas duas últimas são uma continuação da visão anterior. Elas são de tirar o fôlego, tremendas e apocalípticas. Deus encheu Ezequiel de visões não somente porque com ele tinha intimidade, pelo fato de ser ele um sacerdote, mas também para usá-lo como profeta e atalaia, para exortar o povo de Israel, Judá e nações vizinhas e profetizar a salvação de seu povo. Ezequiel 37, 1 a 14, o vale dos ossos secos. Ezequiel 40, 41, 42 e 43, do 1 ao 9, a visão do templo, a fala de restauração e glória. Faz uso de profecias, parábolas, sinais e símbolos para dramatizar sua mensagem ao povo cativo. Esse povo estava no estado dessa alegoria de ossos secos, como mortos sem esperança. Deus deu ao profeta a visão de que iria soprar sobre esse mesmo povo, seu Israel, vida e restauração, para que soubessem que ele é o Senhor. Mapeamento espiritual. Considerações. O mapeamento espiritual é uma ação imprescindível na batalha espiritual a nível estratégico. É uma ferramenta necessária para o êxito do propósito desta batalha. É uma arma auxiliar para o corpo de Cristo que prepara o caminho para potencializar os resultados, as ações para o evangelismo, para alcançar as almas perdidas. O mapeamento espiritual é uma ferramenta dada por Deus para os dias de hoje. Deus tem dado para a sua igreja ferramentas específicas para o enfrentamento do inimigo nestes últimos dias. Satanás tem nos atacado furiosamente, com muita violência, usando todas as suas armas, sabendo que pouco tempo lhe resta, e por isso mesmo, o Senhor tem liberado para o seu exército novas estratégias para assegurar a vitória nesse novo nível de guerra. O mapeamento espiritual é uma estratégia espiritual que nos permite enxergar o que está por além das coisas materiais. Através do mapeamento, podemos trazer à luz o que está nas trevas, escondido. Quando o mapeamos, entendemos o porquê das ações do inimigo, quais as brechas que foram abertas, dando-lhe poder para operar a maldade naquele lugar. Descobrimos algo espiritual que se manifesta no mundo natural. Conhecendo essas forças e combatendo-as, podemos ministrar o evangelho com mais eficiência. O mapeamento nos permite detectar por que as coisas estão da forma como estão. Por exemplo, por que a África é o continente mais pobre e mais atrasado do mundo? Por que os Estados Unidos formam a nação mais rica e poderosa da Terra? Por que o Nordeste brasileiro, principalmente no sertão, é tão pobre e tão castigado pela seca, enquanto o restante do país prospera? Por que na minha cidade, Resende, que fica perto do santuário da Senhora Aparecida, recebendo sua imagem todo ano, o evangelho parecia anteriormente impenetrável? E por que hoje, depois de tantos atos proféticos feitos pela igreja, ela cresce surpreendentemente? Importante destacar que esse crescimento que hoje se observa na cidade de Resende deu-se tanto no aspecto material, com a chegada de várias indústrias nacionais e de empresas multinacionais de peso que se instalaram na região, quanto no aspecto espiritual, com o crescimento expressivo de igrejas e com a propagação do evangelho.
E ainda, por que nos países da janela 1040 é tão difícil pregar o evangelho e há tanta diferença social? Porque mesmo havendo ali o petróleo, que jorra em abundância e torna os marajás riquíssimos, a grande maioria do povo continua pobre e mantida sob forte sofrimento e humilhação? As respostas a essas perguntas nos levam a causas espirituais. Créditos de iniquidade são acumulados por gerações e somente espiritualmente, através de uma intercessão inteligente e eficaz, o quadro espiritual que influencia o mundo natural pode ser mudado. Enfim, o mapeamento é um diagnóstico que nos mostra as causas espirituais. Vamos parar por aqui. No próximo áudio terminamos esse tópico. Até lá!